Senta que lá vem história. Pessoal, vou trazer para vocês mais um caso da minha vida prática como advogado. No ano 2020, um ano de pandemia e muitas dificuldades, também foi um ano de inovação jurídica. Inovação essa trazida pelo pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, que entrou em vigor em janeiro de 2020. Inovação essa que modificou parte do procedimento do Tribunal do Júri. Entre eles, a possibilidade que, caso de uma condenação de 15 ou superior a 15 anos, o juiz-presidente do Tribunal do Júri poderia decretar a prisão desse réu que foi condenado e já de imediato determinar a execução provisória da pena, mesmo que esse réu estivesse em liberdade e tivesse recorrido daquela condenação. Isso é uma modificação, que essa modificação, pelo costume, pela prática que se tinha, caso o réu fosse condenado, ele poderia recorrer em liberdade, uma vez que ele respondeu o processo todo em liberdade. Isso foi inovação que está sendo discutido, debatido no STF, no Supremo Tribunal Federal, que por sua vez existem vários entendimentos. Existe o entendimento da presunção de inocência daquele réu até o trânsito de julgado de sentença penal condenatória, mas existe o entendimento que o júri ele é soberano, a soberania dos veredictos, conforme está na Constituição Federal. E hoje existe um recurso extraordinário intentado pelo Ministério Público de Santa Catarina, discutindo um recurso ordinário de Constituição de habeas corpus que foi concedido a um cidadão nessas condições, e hoje aí está aguardando esse julgamento definitivo, que tem repercussão geral, que foi reconhecida pelo plenário do STF de forma unânime, para que haja ou não uma modificação nesse caso. Do ponto de vista de meu cliente, o caso concreto que eu vou trazer para vocês, no ano 2020 eu fui contratado para atuar na defesa de um cliente que estava sendo acusado de, junto com outros dois rapazes, terem ceifado a vida de uma vítima em modos de grupo de extermínio. A vítima essa, que é, segundo os autos, era desafeto de um dos participantes, não especificamente meu cliente. A denúncia narra que essas três pessoas, dentre eles meu cliente, eles vinham em via pública na cidade de Jaboatão. Quando passam pelo desafeto esse, segundo a vida, que tinha uma vida pregressa no tráfico de drogas, como esse desafeto também, quer dizer, havia uma rixa, segundo as informações do processo, e meu cliente, junto com esses dois rapazes, teriam passado próximo a esse pela vítima, que estava também próximo do seu sogro. Esse, por sua vez, estava fazendo uma construção, um serviço, próximo à sua casa. Eles adentram ao estabelecimento, uma barraca da mãe da vítima, pedem à mãe da vítima uma Coca-Cola. Esta, por sua vez, ao comentar sobre a Coca-Cola, ela entra no seu estabelecimento. Quando ela via para esse estabelecimento para pegar a Coca-Cola, de imediato, os três rapazes vão em direção à vítima e desferem vários disparos de arma de fogo, vindo a vítima cair tombada no chão sem vida nenhuma. Eles correm fugindo em alta velocidade, os fatos correram muito rápido, e em decorrência disso a polícia, sabendo e tomando conhecimento desse fato ocorrido, baixa a portaria e começa a apurar esses fatos que aconteceram. E é muito comum nesses casos a polícia começar a ouvir as testemunhas que presenciaram o fato. No caso, a mãe da vítima e o sogro da vítima, bem como os familiares, para entender quais seriam os motivos para que a vítima viesse a falecer, efetivamente, motivada por homicídio. Foi quando a mãe da vítima, quando ela foi ouvida na fase policial, ela, no seu primeiro depoimento, ela menciona um cidadão que era um desafeto de seu filho, que seu filho hoje estava vivendo uma vida normal, não tinha mais problemas, teve uma rixa com esse rapaz, e esse rapaz, por sua vez, teria ameaçado de morte. Então ela identificou esse rapaz e declinou seu nome. A polícia, a princípio, não tinha outra linha de investigação, era essa primeira linha de investigação. A polícia começou a apurar os fatos. Como a mãe da vítima teria dito que eram três pessoas, e dentre elas tinha uma pessoa negra junto, a polícia começou a verificar pelo nome se conseguia chegar a uma
justificação real desse desafeto foi quando conseguiu a página do perfil das redes sociais do rapaz, do Facebook. Encontrando essa página do rapaz, começou a procurar fotografias de pessoas, grupos de amigos que andassem com esse rapaz. E a polícia, pegando essas imagens, reinquire novamente, intima novamente essa mãe da vítima, e ela presta outro depoimento. Lembre que no primeiro depoimento ela reconhece e aponta um único desafeto, que era esse que teria ameaçado seu filho. No segundo depoimento, por sua vez, ela é submetida a um reconhecimento, é mostrada a ela uma foto, uma fotografia do meu cliente dele, que segundo a polícia, isso apresentado pela autoridade policial, que diz que era uma das pessoas que andavam com esse desafeto, e ela não reconhece meu cliente como sendo uma das pessoas que tiveram no local do crime e ceifaram a vida do filho dela, mas apenas reconhecendo esse desafeto, que esse desafeto tinha relação com esse caso. Dando continuidade em relação a isso, a mãe da vítima, passados quase 4 meses, a mãe da vítima novamente ela é requerida. Lembrem, ela está prestando agora o terceiro depoimento. Nesse terceiro depoimento que ela presta, ela diz de forma clara que reconhece meu cliente como sendo uma das pessoas que disparam de arma de fogo em direção ao filho dela, levando à morte. Esse questionamento que foi feito pela polícia e reconhecido, o auto reconhecido que foi feito, foi encaminhado à justiça. Na fase judicial não houve questionamentos ou impugnações, foi ratificada, ela confirmando, até porque ela prestou o terceiro depoimento e reconheceu. Dificilmente ela viria à justiça e falaria algo diferente disso. Só que a gente, como defesa, como advogado de defesa, quando eu peguei um processo do júri popular, isso em meados, no final de 2019, eu peguei um processo, eu sentei com o meu cliente e disse a ele: vamos ter tranquilidade, não adianta eu agora chegar para você, orientar você do que você vai dizer no júri que vai acontecer em janeiro de 2020. Primeiro, fique tranquilo, passe as festividades de fim de ano, quando estiver próximo ao júri, eu sento com você e começo a lhe orientar como vai ser esse depoimento. Até porque as provas que tem contra você são frágeis, e pelo que você está me dizendo aqui, ele confia, ele é ratificando, doutor, eu não cometi esse fato, eu estava em outro local, sou inocente, não conheço nem a vida, eu não conheço, não sei onde é que é esse local. Então assim, eu não tinha motivos para duvidar do meu cliente. Embora que a gente na vida da advocacia criminal, a gente se depara com muitos réus confessos e até réus que negam o fato para a gente tem consciência que ele tem participação nesses fatos. Mas eu me deparei com um caso que eu via que era um caso diferente, era um caso de uma pessoa que realmente era inocente, tinha elementos, tinha provas desse álibi dele que duvida do fato. E assim, e você sabe que num processo desse, para o advogado, a coisa mais difícil do mundo, no processo criminal, é defender o inocente, porque a responsabilidade e a pressão é muito grande. Porque você está dentro de um caso que, se não for feita uma defesa num nível adequado, uma defesa com a mais ampla possível de possibilidade de defesa, esse rapaz poderia vir a ser preso, condenado, pegar uma pena muito grande. Então tinha uma grande responsabilidade. E de decorrência disso, peguei o processo com quase 3 volumes de processo. Estudei bastante o processo, a fase de inquérito policial, a fase judicial do processo também, para que pudesse ter elementos suficientes e fazer apontamentos para a minha sustentação oral no júri. O júri estava marcado para, se não me engano, metade de janeiro. Mas realizado o júri, eu chego muito cedo no júri, por volta de 8 e pouco no júri. Já tinha orientado meu cliente da negativa de autoria, que nossa tese era negativa de autoria, explicado a ele, dito a ele que, caso se emocionasse com a negativa, por estar respondendo esse processo, único estar respondendo esse processo, nesse processo tinham 3 acusados. Acusados, isso na fase policial, discutidos os nomes. Mas, de fato, o único que respondia o processo era meu cliente. Um terceiro acusado que estava no local do fato da época, ninguém sabe quem foi, ninguém identificou.
O segundo acusado, que é desafeto, aquele que realmente os familiares mencionavam o nome dele, o sogro mencionou também, a mãe mencionou, a irmã, que esse rapaz teria ameaçado a vítima, ele, até o presente momento, naquela época, não se tinha se apresentado ao processo, estava foragido. O único que estava respondendo o processo, diretamente, com essa carga, era meu cliente. Que até o presente momento ninguém mencionava o nome. Meu cliente apareceu no processo devido à prova apresentada pela autoridade policial. Quando foi possível que a mãe da vítima reconhecesse. Lembra, ela prestou 3 depoimentos na fase policial. O primeiro, ela menciona só o desafeto e não menciona em momento nenhum o meu cliente. Menciona que havia 3 pessoas, um desses era uma pessoa negra. No segundo depoimento, a polícia apresenta a fotografia do meu cliente e ela não reconhece, mas após 4 meses depois desse segundo depoimento e muitos meses depois do fato, ela reconhece o meu cliente. Nós sabemos que casos dessa natureza, ainda mais quando a mãe presencia um assassinato desse, dos familiares, o desejo de justiça, de resposta é muito grande. E acaba tendo uma confusão de sentimentos e é levada a crer, muitas vezes, que o que ela diz procede na realidade. Quando o que vai se mostrar dentro do processo é que, na realidade, ela foi induzida a ver que aquele cidadão era um dos acusados no local do fato. Diante disso, após eu me preparar para o processo do júri, chegando 8h da manhã no júri, o Ministério Público, o juiz, faz o sorteio, no caso era o juiz, a magistrada, faz o sorteio dos jurados. A gente, a princípio, a gente não rejeita nenhum dos jurados que lá compuseram o conselho de sentença, até porque a gente tinha conhecimento que eram jurados novos no júri, então a gente não tinha nenhum motivo justificado para rejeitar qualquer jurado daquilo. O conselho de sentença se formou, na sua maioria, de mulheres, conselho de sentença. A promotora, foi dada a palavra à promotora, ela sustentou por 1h30, alegando a homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e por ter dificultado a defesa da vítima. Ela demonstrou essa natureza, apontando e apresentando o vídeo da mãe, dizendo, se emocionando, falando desses fatos, falando que reconheceu meu cliente e os outros no momento do local do fato. Quer dizer, a mãe, o sogro. Então, assim, isso é uma pressão muito grande para os jurados, muitas vezes, que eram servidores públicos de outras áreas e não são formados na área do direito, obrigatoriamente, são pessoas escolhidas do povo, que estavam lá para julgar se iam condenar ou se iam absolver. Um cidadão negro, pobre, que estava sendo acusado de um duplo homicídio, de uma suposta execução do crime, uma execução essa com vários disparos de arma de fogo, da presença da mãe e do sogro. Era um caso muito forte. Depois de 1h30, o promotor falando, a promotora falando, sustentando que ele era culpado, que ele não tinha álibi nenhum, que ele tinha participação nisso, que ele andava com desafeto, ele tinha responsabilidade no fato. E que a mãe reconhece na fase policial, confirmou na fase judicial. Quer dizer, era muito forte a acusação. E a defesa se deparava com um processo bastante difícil. E foi quando comecei depois que a acusação mencionou, exauriu toda a sua acusação, a defesa não tinha outra oportunidade. Eu tinha 2 estratégias. Eu podia exaurir tudo que eu tinha, ou guardar algo para uma tréplica, se o promotor fosse para a réplica. Por que eu digo isso? Quando o promotor sustenta 1h30, depois vem a defesa com mais 1h30. Se o promotor entender que tem mais a alegar, mais a falar, ou contrapor a defesa, tem mais 1 hora. E, consequentemente, nós tínhamos a tréplica com mais 1 hora. Só que o risco era muito grande. Então, tinha que exaurir toda a minha tese de defesa, negativa de autoria, naquele momento. E eu fui para onde eu entendi muito a verdade real do processo. Na doutrina se fala muito da verdade real.
A verdade real é aquela que muitos almejam chegar, mas a verdade de tudo como aconteceu, dificilmente se consegue obter. A gente consegue a verdade real do processo, o que está nos autos. Então o que está nos autos é o que vale. E para mim, existiam várias contradições naquele processo. Primeira contradição é a forma que se obteve o auto de reconhecimento de meu cliente. Uma prova constituída e apresentada pela autora policial, uma única foto de um negro. Você, de certa forma, induz aquela pessoa, força aquela pessoa a fazer um reconhecimento. E lembre, ela foi ouvida em 3 oportunidades e só reconheceu na última, muitos meses depois do fato. Existe estatística no governo do estado de Pernambuco o intuito de produzir produção, mas produção a que custo? Ao custo da vida do inocente preso na cadeia, marginalizado, mais um, preto, pobre. Essa é a realidade hoje do sistema carcerário de Pernambuco e do Brasil. Negros e pobres presos por crimes comuns, crimes de homicídio, crime de tráfico de droga, que é algo natural para quem atua na esfera criminal. Porque são pessoas marginalizadas, sem oportunidades muitas vezes. Mas dentro dessas pessoas, tem aquelas pessoas que de fato não tem nada a ver e são levadas a responder processo criminal, como foi o meu cliente. Quando eu sujeitei uma hora e meia, só aleguei a negativa, apresentei o prova fundamental da defesa, a prova que a acusação levantava com a prova mais forte, que era auto-reconhecimento, a defesa usou como uma prova mais forte da defesa, alegando que é a prova mais fraca da acusação. Porque essa prova houve um induzimento, houve a intenção deliberada da polícia de apresentar uma única imagem. E quando você sabe que tem que fazer reconhecimento de pessoas ou coisas, é necessário que a autora policial ela coloque várias fotos. Dentro daquelas fotos, que a pessoa possa tentar fazer reconhecimento. E no auto-reconhecimento, a pessoa, antes de reconhecer, tem que dizer características, cores, roupa que a pessoa estava usando. E nesse momento, a única forma que a polícia apresentou foi a foto de uma única pessoa e ela reconheceu só essa foto no terceiro depoimento. E eu ataquei em cima disso. Uma outra contradição que se teve foi que a mãe da vítima falou que um dos acusados estava com a roupa de uma cor. O sogro, prestando o mesmo depoimento, disse que o acusado que ela disse que estava com uma cor diferente estava com outra cor de roupa. Quer dizer, os dois diziam que um cidadão de cor negra estava com a camisa com amarela e ela dizia que o cidadão branco estava com a camisa amarela, enquanto o sogro dizia que estava com a camisa preta. Quer dizer, um apontando contradições em vários pontos do inquérito policial. Então, o inquérito policial, eu digo para vocês que são advogados, jovens advogados, que vão atuar para o no júri, advogados criminais já, advogados de outras áreas, que o inquérito policial ele é o início de tudo, ele é a base de tudo. Ele não é uma peça meramente informativa. É necessário que vocês entendam que ali você pode usar todos os elementos do inquérito policial para conseguir obter a absolvição. Então, moral da história e todo o processo. Ao final do julgamento, o promotor não foi para a réplica, eu não fui para a tréplica, os jurados se reuniram, quando votou, a decisão não foi unânime, foi uma votação apertada de 4-3. Voto pela condenação, voto pela absolvição. Voto pela condenação, voto pela absolvição. Então, esse é um caso importante que mostra que vocês, advogados, precisam analisar detalhadamente todos os fatos do processo, especialmente o inquérito policial, que ele pode ser a base da absolvição do seu cliente. E foi assim que eu consegui a absolvição. Saí muito feliz. Meu cliente chorava, urrava dessa emoção que tinha no plenário do júri. Então, senta que lá vem história e a próxima para contar mais histórias como essa.